Decidi que precisamos viver separados por um tempo. Depois da briga, meu marido juntou minhas coisas. Eu caí na gargalhada e soltei tudo. Este é o meu apartamento. Seu idiota, pegue sua mãe e saiam daqui os dois. Minha sogra ergueu a frigideira para me bater, mas logo se arrependeu. 7 anos. Dá para imaginar? Por 7 anos, Lívia guardou cada centavo como se vivesse em um universo paralelo onde cafeterias, cinemas e viagens a Fernando de Noronha não existiam. As amigas a convidavam para festas de despedida de solteira. Ela recusava. As colegas de trabalho queriam sair para o happy hour depois do expediente. Ela murmurava algo sobre estar cansada e ter coisas urgentes para fazer. Na realidade, não havia nada urgente. Havia apenas um objetivo tão profundamente enraizado em sua mente que às vezes Lívia acordava no meio da noite e sussurrava no escuro. Um apartamento só meu. Meu. Exclusivamente meu. Na época, ela morava em um quarto alugado na periferia de São Paulo. A dona do imóvel, uma mulher com cara permanentemente azeda, aparecia sem avisar para verificar se Lívia havia deixado uma panela extra na cozinha ou ligado o aquecedor no inverno. Havia uma taxa separada pelo aquecedor. Claro, havia taxa separada para tudo. Lívia aguentava porque sabia que era temporário. Tudo era temporário até ela juntar a quantia necessária. Ela trabalhava no departamento de contabilidade de uma construtora, com um salário médio, mas estável. Lívia aprendeu a se virar. Levava marmita de casa, comprava roupas em liquidação e usava maquiagem básica de farmácia. Às vezes olhava vitrines com vestidos bonitos ou anúncios de resorts de praia e sentia um nó no peito, mas logo se repreendia. Mais tarde, quando tivesse seu próprio lugar, poderia se dar a alguns luxos. Por enquanto, era poupar, poupar, poupar. Seus pais não podiam ajudá-la. A mãe ficara parcialmente paralisada após um AVC e o pai passava os dias cuidando dela em um apartamento de 2 quartos do outro lado da cidade. Lívia os visitava nos fins de semana, levava compras e ajudava na limpeza. Pedir dinheiro a eles nunca passou pela sua cabeça. Pelo contrário, tentava dar algo a eles, embora os pais recusassem, dizendo que os benefícios do INSS eram suficientes. Não eram suficientes, obviamente, mas o orgulho não permitia aceitar. E então, 2 anos atrás, em uma manhã de setembro, Lívia estava sentada no escritório de uma corretora, olhando para as chaves sobre a mesa. Eram chaves pequenas, comuns, com um chaveiro de plástico, mas para ela valiam mais que qualquer diamante. A corretora, uma mulher na casa dos 40 anos com rosto cansado e cabelo tingido, empurrou as chaves para a frente e sorriu calorosamente. Parabéns, agora são suas. Vamos registrar a escritura no cartório esta semana, mas para todos os efeitos, você é a proprietária. Lívia estendeu a mão e pegou as chaves. Seus dedos tremiam, apertou-as no punho e de repente sentiu um nó na garganta. Deus, por favor, não me deixe chorar aqui na frente de estranhos. Engoliu em seco, assentiu e conseguiu dizer, obrigado. A corretora acenou, desejou boa sorte e começou a guardar a papelada em uma pasta. Lívia saiu para a rua e olhou ao redor. Era um bairro suburbano padrão, nada luxuoso. Prédios de médio porte, um pequeno playground, uma conveniência na esquina, o prédio dela. Olhou para as janelas do 3º andar. Lá, atrás de uma delas estava seu apartamento. 70 metros quadrados de felicidade absoluta. Subiu as escadas devagar, como se temesse que tudo fosse um sonho. A chave deslizou facilmente na fechadura. A porta se abriu com um clique suave. Lívia cruzou o limiar e parou. Cheirava a tinta fresca e algo mais. Novidade, talvez. Paredes vazias, piso nu, janelas sem cortinas, mas era dela. Caminhou até o centro da sala, girou devagar e começou a rir. Baixinho no início, depois mais alto, depois enxugou as lágrimas e pensou. Foi para isso que valeram todos os sacrifícios. A primeira coisa que comprou foi um pequeno cofre à prova de fogo. Colocou no armário e trancou todos os documentos dentro. A escritura, os papéis do fechamento, o seguro do título. Tudo em seu nome, Lívia, proprietária exclusiva. Leu aqueles papéis várias e várias vezes, como se temesse que as letras sumissem ou se rearrumassem. Comprou móveis aos poucos. Um sofá, cama para ter onde descansar, uma mesa,
2 cadeiras, uma pequena cômoda para as roupas. Não quis televisão. Para quê, se podia assistir tudo no laptop, mas comprou uma ótima máquina de expresso. Essa era sua única fraqueza. Tomar café de verdade pela manhã, não aquela gororoba instantânea. Na cozinha, pendurou cortinas leves com estampa floral miúda. Colocou um tapete barato, mas bonito no chão. Vivia em paz, nunca convidando ninguém. As amigas passaram algumas vezes, arregalaram os olhos, parabenizaram, mas Lívia sentia que não estavam totalmente interessadas. Uma tinha marido e 2 filhos. A outra tinha casos intermináveis e dramas. Lívia apenas aproveitava o silêncio. Chegava do trabalho, vestia calça de moletom, preparava café e sentava perto da janela observando o pátio, as pessoas, o céu do entardecer, pensando: isto é meu. Quase 1 ano se passou assim. Lívia se acomodou, ficou confortável e começou a se sentir mais segura. Foi promovida no trabalho e agora era contadora sênior com salário melhor. Finalmente podia guardar dinheiro de novo, não para o apartamento, mas para pequenos mimos. Comprou uma jaqueta bonita, foi a um salão de verdade e fez um ótimo corte de cabelo. Sua amiga Daniela olhou para ela e assobiou. O que está acontecendo com você? Está apaixonada ou algo assim? Lívia riu e negou, mas 1 mês depois percebeu que Daniela fora profeta. Conheceu Bruno por acaso. Bem, não inteiramente por acaso. A irmã dele trabalhava em um departamento vizinho e levou o irmão a um coquetel da empresa um dia. Lívia costumava ficar quieta nesses eventos corporativos, tomando refrigerante e esperando um momento aceitável para ir embora. Mas então um homem de cerca de 35 anos se aproximou. Tinha um rosto agradável, um sorriso calmo, e começou a conversar sobre trabalho, a cidade, o tempo, coisas normais, mas falava naturalmente, sem piadas baratas ou tentar ser muito pessoal logo de cara. Lívia relaxou e eles conversaram. Bruno era engenheiro em uma fábrica, divorciado, sem filhos. Morava sozinho alugando um apartamento, disse ele. Comentou que estava cansado de multidões barulhentas e relacionamentos vazios, que queria algo real. Lívia ouviu e achou que ele era bom demais para ser verdade, mas acabou sendo genuinamente bom, pelo menos no início. Começaram a namorar. Bruno a acompanhava até em casa, ligava, a convidava para o cinema ou apenas para um passeio no parque. Não a bombardeava com perguntas, nem a pressionava. Quando Lívia contou que finalmente comprara seu próprio apartamento, ele ficou genuinamente feliz por ela. Disse que era uma conquista enorme e que ela devia se orgulhar. Não perguntou se podia se mudar, não deu a entender que morar juntos seria uma boa ideia, apenas a apoiou. Lívia se apaixonou, não de imediato, mas profundamente. Gostava que com Bruno tudo fosse fácil e calmo, que ele não tentasse mudá-la ou moldá-la, que dissesse todas as coisas certas sobre igualdade e como as pessoas em um relacionamento deviam manter sua individualidade. Quando ele pediu em casamento 6 meses depois, Lívia disse sim, sem pensar demais. O casamento foi modesto. Os pais de Lívia não puderam comparecer porque a mãe não estava bem. A mãe de Bruno, Bernadette, compareceu. Era uma mulher na casa dos 60 anos, cabelo curto, constituição robusta, impecavelmente vestida, com manicure perfeita e um colar grosso de ouro. Tinha um ar de autoridade, falava alto e logo começou a dar conselhos não solicitados sobre onde fazer a recepção, que vestido Lívia devia escolher e que flores pedir. Lívia ouviu no início, disse educadamente obrigada e fez do seu jeito. Bernadette apertou os lábios, mas ficou quieta. Depois do casamento, Bruno se mudou para o apartamento de Lívia. Trouxe pouquíssimas coisas, roupas, livros, o laptop. Disse que podiam jogar o resto fora, que era tudo velho e desnecessário. Lívia ficou contente por ele não trazer um monte de tralha. Começaram a arrumar o lugar juntos. Bruno instalou prateleiras, consertou a pia da cozinha, comprou uma luminária nova. Lívia sentia que agora tinham não só um apartamento, mas um lar de verdade. Viviam em paz. Bruno trabalhava até tarde. Lívia também ficava no escritório até mais tarde. Nos fins de semana, cozinhavam juntos, assistiam filmes e às vezes visitavam a irmã dele ou as amigas de Lívia. Bernadette ligava para o filho quase todo dia, mas raramente visitava.
Passou algumas vezes, inspecionou o apartamento, criticou a disposição dos móveis e foi embora. Lívia respirou aliviada. Mas uma noite, um mês após o casamento, Bruno chegou em casa com cara de preocupado. Lívia preparava o jantar, picando legumes para uma salada. Ele entrou na cozinha, a abraçou por trás e apoiou o queixo no ombro dela. Ei, preciso falar com você. Lívia se tensionou. Ele tinha um tom ligeiramente culpado. O que aconteceu? Bem, minha mãe ligou. Os vizinhos de cima estão fazendo uma reforma completa. Furadeira, martelo. É um barulho insuportável. Ela disse que não aguenta ficar lá. Não consegue dormir. Está com enxaqueca. Pensei que talvez ela pudesse ficar com a gente por uma semana até terminarem a parte pesada. Você se importa? Lívia largou a faca e se virou. Bruno olhava para ela com esperança, quase com olhos de cachorrinho. Ela suspirou. Uma semana não é tanto tempo. Tá bom. Mas só uma semana mesmo? Sim, claro. Obrigado, amor. Você é a melhor. Ele a beijou no rosto e foi ligar para a mãe. Lívia voltou para a salada, mas o humor já estava arruinado. Não sabia explicar por quê. Algo simplesmente se apertou dentro dela. Um mau pressentimento que tentou afastar. Vamos lá. Ela ia morar com a sogra por uma semana. Não era grande coisa. Bernadette chegou no dia seguinte com 2 malas enormes, uma caixa cheia de panelas e uma sacola com hastes de plantas aparecendo. Bruno a encontrou na entrada e ajudou a carregar as coisas escada acima. Lívia ficou no corredor observando enquanto a sogra inspecionava o apartamento com ar de fiscal de saúde. Bem, vou me instalar. Onde vou dormir? No sofá, mãe. Ele abre e é confortável. Veremos. Bernadette entrou na sala, examinou o sofá, cutucou o estofado e franziu a testa. Um pouco firme, mas tudo bem. Vou sobreviver. É só por pouco tempo. Lívia não disse nada. Ajudou a arrumar a cama e trouxe uma toalha limpa. A sogra assentiu, agradeceu e imediatamente começou a desfazer as malas. Colocou as plantas no parapeito da janela e levou as panelas para a cozinha. Meia hora depois, quando Lívia entrou, descobriu que a sogra já havia reorganizado metade dos armários. Bernadette, por que você mexeu em tudo? Faz mais sentido assim, Lívia. As frigideiras devem ficar fáceis de pegar, não na prateleira de cima. Como você alcançava? Eu alcançava perfeitamente. Bem, agora está ainda melhor. Lívia rangeu os dentes e saiu da cozinha. No jantar daquela noite, Bernadette começou a perguntar sobre o trabalho, o salário, os planos. Lívia dava respostas curtas enquanto Bruno sustentava a conversa. Entre as perguntas, a sogra comentava que as cortinas da sala eram um pouco sem graça. O tapete era pequeno demais e que o interior como um todo precisava de uma atualização. Lívia ficava quieta. Uma semana, só uma semana, mas uma semana virou 2, depois 3. Bernadette alegava que ligava para os vizinhos e eles diziam que a reforma ainda estava em andamento. Bruno suspirava com simpatia e Lívia começava a ferver. Tentou falar com o marido, mas ele apenas dava de ombros. O que você quer que eu faça? Jogar ela na rua, Lívia? Já faz um mês, e daí? Você está se sentindo apertada? O apartamento não é enorme, mas também não é minúsculo. É de 1 quarto, Bruno. Você sabe o que eu quero dizer? Lívia percebeu que reclamar era inútil. Bernadette se instalara completamente. Acordava cedo e fazia café da manhã, mas só o que Bruno gostava. Lívia não comia mingau, mas a sogra agia como se não notasse. Limpava o apartamento, lavava roupa, passava ferro e continuava reorganizando as coisas. Os sapatos de Lívia sumiram da entrada e foram parar em uma caixa na prateleira alta do armário. Os livros da estante foram para um armário. Sua caneca favorita com gatinhos desapareceu. Bernadette, onde está minha caneca? Ah, joguei fora. Estava cheia de rachaduras. Anti-higiênico. Não tinha rachaduras. Tinha sim, Lívia. Eu vi. Não se preocupe. Compro uma nova para você. Nunca comprou. Lívia tomava café em uma caneca branca genérica. Sentindo uma irritação surda crescer dentro dela, tentava dizer a si mesma que eram coisas pequenas. Não valiam briga, mas as miudezas se acumulavam como uma bola de neve. Bernadette começou a fazer comentários sobre o peso. Lívia não era gorda. Era perfeitamente média, com algumas curvas suaves que nunca a incomodaram. Mas a sogra parecia discordar. Lívia,
Você devia comer menos à noite. Na sua idade, sabe, cada mordida extra vai direto para os quadris. Tenho 30 anos, Bernadette. Exatamente. Você não tem mais 20. Precisa se cuidar. Enquanto isso, Bruno devorava uma segunda porção e a mãe o observava com adoração. Lívia apenas mexia o arroz no prato com o garfo, pensando que mais um comentário e enlouqueceria. Mas aguentava. Esperava que aquela maldita reforma terminasse e Bernadette fosse embora. Mas a obra nunca terminava. 2 meses depois, Lívia descobriu a verdade por acaso. E era tão vil, tão cínica que no início simplesmente se recusou a acreditar. Aconteceu em um feriado prolongado. Bruno fora chamado para a fábrica por causa de uma falha em uma linha de produção e precisavam de toda a equipe de engenharia. Bernadette estava na cozinha tomando café e conversando no celular. Lívia organizava o armário no quarto. A porta da cozinha estava entreaberta e a voz da sogra chegava cristalina. Não, Brenda, estou falando sério. Vendi há 2 meses. O que mais eu ia fazer? 2 quartos na periferia, vizinhos barulhentos. Sempre tem algo quebrando. Pensei, para que preciso disso? Coloquei o dinheiro em uma conta de poupança de alto rendimento. Rende bem e vou viver confortavelmente com isso. E estou morando aqui com o Bruno. Ele não se importa. A nora me olha feio às vezes, mas tanto faz. Ela vai superar. Não tem para onde ir. Lívia congelou com uma pilha de suéteres nas mãos. Seu estômago afundou. Baixou os suéteres na prateleira e escutou. Sim, claro que é mais fácil. Por que lidar com o estresse de ter meu próprio lugar? As taxas de condomínio, a manutenção, tudo era por minha conta. Aqui é maravilhoso. Eu vivo, cozinho, limpo, faço o que precisa. O Bruno fica feliz tendo a mãe por perto. E estou esperando netos em breve. Onde mais eu estaria se não perto do meu filho? Netos. Um arrepio percorreu a espinha de Lívia. Ela e Bruno nunca haviam discutido filhos a sério. Mencionaram casualmente como algo para o futuro, e Bernadette já fazia planos. Não, Brenda, não havia reforma nenhuma na casa dos vizinhos. Eu só disse isso para facilitar o Bruno convencer a esposa. Sabe como é? É estranho simplesmente se mudar para sempre de uma vez. Assim, era só por uma semana e tudo se encaixou naturalmente. Lívia saiu do quarto. Andou pelo corredor devagar, como se caminhasse na lama. Sua cabeça zumbia, um som de campainha enchendo os ouvidos. Parou na porta da cozinha e encarou a sogra. Bernadette estava sentada de lado com um sorriso presunçoso, ainda falando ao telefone, rindo. Então virou, viu Lívia e se sobressaltou. Seu rosto se contorceu por uma fração de segundo, mas recuperou a compostura rapidamente. Brenda, ligo depois. Sim, sim. Pôs o telefone na mesa, levantou e pegou a cafeteira, fingindo que nada acontecera. Quer café, Lívia? Você vendeu seu apartamento. Bernadette congelou por um segundo, depois se virou. Seu rosto não mostrava vergonha nem culpa, apenas frieza confiante. E daí? Era minha propriedade. Eu tinha o direito. Você disse que os vizinhos estavam reformando. E daí? O Bruno estava estressado e preocupado. Achei que seria mais fácil. Por que aborrecer meu filho? Você mentiu para nós. Ah, não menti para ninguém. Só omiti alguns detalhes. Não é crime. Lívia sentiu algo quente e furioso fervendo dentro dela. Cerrou os punhos e deu um passo à frente. Você disse que ficaria uma semana. Uma semana, Bernadette, e já faz 4 meses. E daí? Você quer que eu more na rua? O Bruno é meu filho. Tenho o direito de ficar com ele. Este não é seu apartamento. É o apartamento do meu filho. Este apartamento é meu. Bernadette estreitou os olhos, pôs a cafeteira no balcão e cruzou os braços. Querida, pense o que quiser, mas você e Bruno agora são uma família, o que significa que este lugar pertence aos dois. E como mãe dele, tenho todo o direito de estar aqui. Você não tem nenhum direito. Você é uma hóspede aqui. Ah, que hóspede orgulhosa. Eu faço mais aqui do que você. Quem cozinha? Quem limpa? Quem cuida do Bruno enquanto você some no trabalho? Eu nunca pedi que você fizesse nada disso, mas o Bruno pediu. Ele precisa da mãe por perto. Está acostumado a ser cuidado. Lívia abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Percebeu que discutir era inútil. Bernadette não admitiria que estava errada, muito menos pediria desculpas. Apenas ficou ali com aquele ar satisfeito.
E estava perfeitamente claro. Ela estava ali para ficar. Vou contar para o Bruno. Lívia finalmente conseguiu dizer. Conte. Mas receio que ele vai ficar do meu lado. Afinal, sou mãe dele. Lívia virou as costas e foi embora. No quarto, sentou na beira da cama e cobriu o rosto com as mãos. Algo selvagem e amargo rugia em seu peito. Sentia-se encurralada em seu próprio lar, o lugar pelo qual trabalhara 7 anos exaustivos para conseguir. E agora uma intrusa dominava como se não fosse nada, sem nem se dar ao trabalho de fingir educação. Naquela noite tentou falar com Bruno. Esperou Bernadette ir ao banheiro e, em voz baixa mas firme, disse: sua mãe vendeu o apartamento dela. Não havia reforma nenhuma. Ela planejou se mudar para cá permanentemente desde o início. Bruno estava sentado no sofá olhando o tablet. Levantou os olhos e piscou. Como você sabe? Ouvi ela no telefone. Ela mesma disse. Bruno suspirou e esfregou o rosto com as mãos. Lívia o observava, esperando que ele se indignasse, que dissesse: como ela pôde? Ela nos enganou. Isso é errado, mas Bruno apenas balançou a cabeça e disse: estou cansado. O que podemos fazer agora? Ela já vendeu. Não dá para voltar atrás. Bruno, ela mentiu para nós. Sim, mentiu. Talvez a mãe tivesse medo de que rejeitássemos. Tente entender. Ela está sozinha. É difícil para ela. Ela não está sozinha. Tem dinheiro. Podia alugar um apartamento. Por que alugar se tem espaço aqui? Aqui, Bruno. É um apartamento de 1 quarto. Não tem espaço para 3 pessoas. Damos um jeito. Eu não quero viver assim. Bruno olhou para ela por um longo tempo. E nos olhos dele, Lívia viu algo que não esperava. Não apoio, não compreensão, mas irritação, cansaço e total falta de vontade de lidar com qualquer coisa. Lívia, ela é minha mãe. Não posso colocar lá na rua. Não estou pedindo que a coloque na rua. Estou pedindo que diga para ela encontrar o próprio lugar. Com que dinheiro? Ela colocou tudo no banco e os juros não dão para alugar por aqui. Então ela pode alugar 1 quarto ou morar com sua irmã. A Márcia tem 2 filhos e marido. Eles estão mais apertados que nós. E então eu devo simplesmente aguentar isso? O que você quer que eu faça? Bruno levantou a voz. Jogar minha mãe na rua? É isso que quer que eu diga? Lívia apertou os lábios. Algo endureceu dentro dela, frio e sólido. Percebeu que a conversa chegara a um beco sem saída. Bruno não tinha a intenção de mudar nada. Para ele era simples. A mãe precisava de um teto, então ficaria. O fato de Lívia estar sufocando não o incomodava, ou ele simplesmente escolhia não ver. A partir daquele dia, Lívia parou de tentar mudar as coisas. Apenas vivia com o maxilar travado e tentava cruzar o caminho da sogra o mínimo possível. Saía para o trabalho mais cedo e voltava mais tarde. Nos fins de semana, arranjava qualquer desculpa para não estar em casa. Visitar amigas, fazer compras, passear no centro, qualquer coisa para evitar dividir o ar com Bernadette. Mas a sogra parecia farejar sua fraqueza e começou a pressionar mais. Parou até de fingir pedir permissão. Reorganizou os móveis da sala. O sofá agora estava em outra parede. Jogou fora a almofada favorita de Lívia, alegando que cheirava a poeira. Trocou as cortinas da cozinha por outras pesadas e escuras que trouxera do antigo apartamento, fazendo a cozinha pequena parecer ainda menor. Lívia tentava protestar, mas sempre batia em uma parede. Bernadette fingia não entender do que ela estava chateada. Dizia que só queria ajudar, que fazia tudo pelo bem da casa. Enquanto Lívia só reclamava, Bruno apoiava a mãe. Bem, não abertamente, mas nunca tomava o lado da esposa. Apenas dava de ombros, dizia: "Mãe, chega", e mudava de assunto. A pior parte eram os comentários sobre comida e peso. Bernadette continuava cozinhando só o que Bruno gostava. Pratos pesados, gordurosos, porções enormes. Mal comia ela mesma, mas empilhava uma montanha no prato do filho, enquanto dava a Lívia uma concha e meia, dizendo: "Não, Lívia, você realmente não precisa de mais. Já está um pouco cheinha." Lívia não havia engordado. Em casa usava calças velhas de moletom e camisetas largas porque queria conforto. Mas para Bernadette era motivo para criticá-la. Quando eu tinha sua idade, era esbelta. O pai do Bruno me olhava com orgulho. "Não é, filho?" Bruno assentia, sem tirar os olhos do prato. Lívia engasgava com a comida.
O apetite sumia, mas se forçava a comer só para não dar munição à sogra. Uma noite, quando Bruno precisou ficar até tarde na fábrica novamente, Bernadette decidiu dar a Lívia uma verdadeira lição de moral. Sentou-se à frente dela, cruzou as mãos sobre a mesa e começou a explicar como uma esposa deve se comportar. Veja bem, Lívia, uma mulher precisa se cuidar. Você sabe que para o homem a beleza interior importa, certo? Sim, mas a exterior também. Eu sempre me mantive em forma para o meu marido, sempre arrumada. Ele beijava o chão que eu pisava. Bernadette, não quero falar sobre isso, pois deveria. Faria bem ouvir. Você vive desarrumada, sem maquiagem. Seu marido chega do trabalho e você parece um espantalho. Devia ter vergonha. Lívia levantou da mesa. Fervia por dentro, as mãos tremendo. Foi ao banheiro, trancou a porta e abriu a torneira. Inclinou-se sobre a pia e olhou o reflexo. Um rosto normal, um pouco cansado, olheiras leves, mas não feio, não uma bagunça, só normal. Por que diabos precisava justificar não parecer uma modelo do Instagram? Jogou água fria no rosto e saiu. Bernadette já estava na frente da TV trocando canais. Lívia passou direto, deitou na cama e puxou o cobertor sobre si. Queria desaparecer, afundar no chão, estar em qualquer lugar menos ali. Os dias passaram depois as semanas. Lívia sentia algo dentro dela morrer lentamente. A alegria que sentira na primeira vez que entrara no apartamento desaparecera completamente. Agora chegava em casa com o coração pesado, abria a porta e a primeira coisa que fazia era escutar onde a sogra estava. O que estava fazendo? Que comentário maldoso a esperava? Tentou falar com Bruno mais algumas vezes, mas ele só se irritava. Dizia que ela exagerava, que a mãe só queria o bem deles, que queria ajudar, e que Lívia era sensível demais e tomava tudo para o lado pessoal. Ela me humilha, Bruno. Ah, pare com isso. A mãe é assim mesmo. É direta, mas se importa com a gente. Se importa com você. Ela me despreza. Você é um disco arranhado, Lívia. Estou realmente cansado dessa conversa. Podemos simplesmente viver em paz? Paz? Lívia queria rir. Que tipo de paz havia quando se sentia uma intrusa no próprio lar? Um dia chegou em casa e encontrou a nécessaire de maquiagem movida da prateleira do banheiro para o armário embaixo da pia. Abriu e viu que o creme facial caro, comprado em promoção, estava menos da metade, embora pela manhã estivesse quase cheio. Lívia saiu para o corredor e deu de cara com Bernadette. A mulher mais velha acabara de sair do banheiro, o rosto com aspecto úmido e brilhante, claramente coberto de algo. Bernadette, você usou meu creme facial? Ah, sim, passei um pouquinho. E daí? É meu creme. Uau, como você pode ser tão mesquinha? Creme é para usar. Você não quer que eu fique horrível, quer? É caro. Comprei como mimo. Ah, quanta drama. Caro. Barato. Creme é creme. Você devia usar mais. Aliás, sua pele está muito seca. Lívia a encarou e de repente percebeu que não aguentava mais. Não queria suportar nem mais um segundo. Estava acabado. Bernadette, por favor, não mexa nas minhas coisas. Ah, tão superior. Tudo bem, tudo bem. Não toco no seu creme precioso. Entre nós, nem é tão bom assim. Tenho um melhor. Foi para a cozinha, e Lívia ouviu ela começar a bater panelas e cantarolar uma melodia despreocupada, como se nada tivesse acontecido. Lívia se trancou no banheiro, sentou na borda da banheira e enterrou o rosto nas mãos. Não chorava, apenas ficava ali se sentindo vazia e fria. Sabia que se nada mudasse, quebraria, e a Lívia, que trabalhara 7 anos exaustivos pelo sonho, seria completamente apagada. Naquela mesma noite, o último fio se rompeu. Os 3 estavam jantando. Bernadette fizera um prato de carne moída com purê, deu a Bruno um prato enorme, um médio para si, e a Lívia uma concha de purê e meia fatia de carne. Aqui, Lívia, a quantidade certa para você. Lembra o que eu disse? Você precisa parar de se empanturrar. Bruno riu baixinho e continuou comendo. Lívia olhou o prato, depois a sogra, depois o marido. Algo clicou em sua mente. Eu não me empanturro, Bernadette. Como uma pessoa normal. Ah, não se ofenda. Faço pelo seu bem. Vai me agradecer quando recuperar a forma. Estou em boa forma. Claro. Já vi sua forma. Olhou no espelho ultimamente? Lívia levantou devagar.
Largou o garfo, pegou o prato e foi para a cozinha. Raspou a comida direto no lixo, largou o prato na pia, voltou ao quarto, pegou a jaqueta e a bolsa. Aonde você vai? Perguntou Bruno. Para a casa da Daniela. Vou passar a noite lá. O que há com você? Se ofendeu por uma brincadeira idiota. Lívia não respondeu. Apenas saiu e bateu a porta, desceu as escadas e saiu para a rua. Estava frio. Uma garoa fina caía. Foi até o ponto de ônibus, embarcou e foi para o apartamento da amiga. Daniela abriu a porta, deu uma olhada em Lívia e imediatamente soube que algo estava errado. Puxou-a para dentro, sentou-a na cozinha e preparou café. Lívia despejou tudo, a sogra, as mentiras, como se sentia uma estranha no próprio apartamento. Daniela ouviu, balançando a cabeça, e finalmente disse: olhe para si mesma, Lívia. Acorde. Eles estão usando você, seu apartamento, seu espaço, e eles acamparam como se fosse deles. Você precisa fazer algo. O que eu posso fazer? O Bruno não vai tomar seu lado. Então talvez seja a hora de descobrir se você precisa mesmo de um marido assim. Lívia ficou em silêncio. Aquela pergunta rondava sua mente havia dias, mas tinha pavor de fazer, lá porque a resposta era óbvia e aterrorizante. Dormiu no sofá da Daniela. De manhã voltou para casa. Bruno já saíra para a fábrica. Bernadette estava na cozinha lendo uma revista. Ao ver Lívia, assentiu e disse casualmente: bem, superou o chilique, né? Bom, fiz sopa. Quer? Lívia passou direto, tirou a jaqueta, vestiu roupas confortáveis e deitou na cama. Puxou o cobertor e fechou os olhos. Sentia que algo dentro dela mudara irrevogavelmente. Cruzara uma linha. Nos dias seguintes, Lívia viveu em um estado estranho, letárgico. Levantava, ia trabalhar, voltava, jantava em silêncio e ia dormir. Evitava olhar para a sogra e não falava com Bruno. Algo amadurecia dentro dela, pesando, mas ainda não sabia o que era. Bernadette aparentemente notou que a nora não revidava mais e ficou completamente sem vergonha. Parou até de fingir educação. Dava ordens, ditava tudo, o que cozinhar, quando lavar roupa, onde as coisas ficavam. Bruno aceitava como se fosse completamente normal. Na verdade, parecia satisfeito. A mãe cozinhava, a esposa estava quieta. Tudo bem. Uma tarde, quando Lívia estava no sofá lendo um livro, Bernadette passou e parou de repente. Olhou-a de cima a baixo e disse pensativa: Ei, Lívia, faz quanto tempo que você não vai ao ginecologista? Lívia levantou os olhos, completamente confusa. Por que você precisa saber? Como assim por quê? Vocês são casados há 1 ano. Deviam estar pensando em filhos. O tempo está passando. Você não é mais tão jovem. Tenho 30 anos. Exatamente 30. Depois dos 35 fica bem mais difícil. Precisa se apressar. Lívia fechou o livro. Bernadette, vamos decidir quando ter filhos. Sim, claro. Mas enquanto decidem, o tempo escorre. Tive o Bruno aos 23 e graças a Deus. Agora quero netos. Então vá cuidar dos filhos da sua filha. A Márcia tem 2. Quero netos do meu filho. Entendeu? Lívia levantou sem dizer uma palavra e se trancou no banheiro. Abriu a água fria e jogou no rosto. Olhou no espelho e pensou: até quando você vai aguentar isso? Quanta humilhação está disposta a engolir? Quando voltou à sala, encontrou Bernadette sentada no lugar dela no sofá, folheando uma revista. Lívia parou na porta. Bernadette, eu estava sentada aí, então sente na cadeira. O sofá é melhor para mim. Minha coluna dói. Lívia cerrou os punhos, mas ficou quieta. Foi à cozinha, serviu um copo de água e bebeu de uma vez. Tinha um nó na garganta. Queria gritar, mas segurou. Sabia que se explodisse, Bruno tomaria o lado da mãe novamente. Diria que Lívia exagerava, que a mãe estava cansada, que precisava ter paciência. No dia seguinte, a gota final caiu. Lívia chegou do trabalho um pouco mais cedo que o habitual. Abriu a porta e imediatamente sentiu um cheiro estranho, um cheiro doce de produto de limpeza. Entrou na sala e congelou. Bernadette estava no meio do cômodo empurrando móveis como se fosse sua casa. O sofá estava encostado na parede oposta. A mesa estava apertada junto à janela e no lugar da cômoda havia agora uma poltrona feia que a sogra arrastara de não se sabe onde. A cômoda estava tombada no chão. O que você está fazendo? A voz de Lívia era baixa,
mas afiada como lâmina. Bernadette se virou, limpou as mãos no avental e sorriu. Ah, você chegou. Bem, pensei em dar uma renovada no visual. Você mesma disse que estava ficando sem graça, então decidi mudar um pouco. Acho que ficou melhor, bem mais claro. Eu não pedi para você mexer em nada. Ah, decidi fazer sozinha. Vamos chamar de surpresa. Lívia foi até a cômoda, levantou-a, era pesada, mas conseguiu, e empurrou de volta ao lugar original. Então se virou para a sogra. Coloque tudo de volta como estava. Ah, não seja assim. Experimente um tempo. Talvez goste. Coloque de volta agora. Bernadette apertou os lábios. Irritação brilhou em seus olhos. Sabe, Lívia, você toma muitas liberdades. Estou tentando fazer coisas boas por vocês. Quero que fique bonito e você só me olha com nojo. Eu nunca pedi que você fizesse nada. Pedi que não mexesse nas minhas coisas, que não movesse os móveis e que ficasse fora da minha vida. Sua vida? A sogra bufou. Querida, você agora é casada com meu filho. Então não é mais só sua vida. É nossa. Este é meu apartamento. O apartamento pode ser seu, mas o marido pertence a nós dois e tem o direito de ficar ao lado do meu filho. Lívia sentiu tudo transbordar. Suas mãos tremiam. A respiração acelerou. Virou, saiu da sala, sentou à mesa da cozinha e enterrou o rosto nas mãos. Queria chorar, mas nenhuma lágrima veio. Só havia raiva, amarga e pesada. Naquela noite, quando Bruno chegou da fábrica, Lívia tentou falar uma última vez. Esperou a sogra ir ao banheiro e, em voz baixa, mas firme, disse: sua mãe mudou todos os móveis hoje sem pedir. Bruno tirou as botas, entrou na sala, olhou o novo arranjo e deu de ombros. E daí? Ficou bom. Na verdade, parece mais aberto. Bruno, é meu apartamento. Ela não tem direito de fazer o que quiser com ele. Ah, deixa disso. Só mudou uns móveis. Não vendeu o lugar. Por que você está tão nervosa? Estou nervosa porque estou farta de ninguém nesta casa me ouvir. Lívia, pare. A mãe só estava tentando fazer um favor. Favor? Ela se esforça para me fazer infeliz. Bruno levantou a voz. Chega. Estou farto das suas reclamações constantes. Todo santo dia é a mesma coisa. Mãe fez isso. Mãe fez aquilo. E se o problema for você, não ela? Lívia ficou perfeitamente imóvel, encarando o marido como se não o reconhecesse. O Bruno, por quem se apaixonara, desaparecera completamente. Só restara um estranho que escolhia a mamãe e nem tentava entender a própria esposa. Você realmente acredita nisso? Sim, acredito. A mãe se mata de trabalhar. Cozinha, limpa, e você só fica infeliz o tempo todo. Já está na hora de começar a valorizar o que as pessoas fazem por você. Eu nunca pedi que ela cozinhasse ou limpasse. Pedi que fosse embora. Lá vamos nós de novo. Bruno bateu o punho na mesa. Embora. Embora. Para onde? Para a rua. Deixe ela alugar um apartamento. Com que dinheiro? Já expliquei isso para você. Então ela pode morar com sua irmã. Não tem espaço na casa da minha irmã. E aqui tem espaço. No meu apartamento de um quarto, tem espaço para 3 pessoas. Lívia, este não é mais só seu apartamento. Somos uma família. E minha mãe faz parte desta família. Não, Bruno. Este apartamento é meu. Comprei com meu dinheiro. 7 anos poupando. Você se mudou depois do casamento e sua mãe devia ficar só uma semana. Uma semana, Bruno. E já faz 3 meses e meio. Bruno empalideceu. Olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Depois expirou devagar e disse: sabe de uma coisa, Lívia? Decidi que precisamos viver separados por um tempo. Lívia ficou atônita. O quê? Você ouviu. Separados. Você tira um tempo, se acalma, pensa em como está agindo, e eu vou ver se ainda quero lidar com esse drama. Do que você está falando? Bruno não respondeu. Marchou para o quarto e começou a puxar as roupas de Lívia do armário. Suéteres, jeans, camisetas. Enfiava tudo agressivamente em um saco de lixo preto. Lívia ficou na porta, incapaz de acreditar no que via. Bruno, o que você está fazendo? Arrumando suas coisas. Você vai ficar na casa da sua amiga por 1 ou 2 semanas. Vai pensar no que fez e depois volta e pede desculpas. Desculpas por quê? Por desrespeitar minha família, por agir como uma egoísta mimada. Ele continuava enfiando as coisas no saco com violência, alimentado pela raiva.
Lívia observava e de repente sentiu algo dentro dela virar completamente. Não era raiva, não era dor, era outra coisa, fria, precisa e afiada. Bernadette saiu do corredor. Obviamente ouvira a confusão. Ficou ao lado do filho, cruzou os braços e olhou para Lívia com expressão triunfante. Um sorriso presunçoso, quase imperceptível, brincava em seus lábios. Ali estava sua vitória. A nora sendo expulsa. O território completamente conquistado. Bruno pegou outro saco e começou a jogar os sapatos de Lívia dentro, murmurando: "Você vai ver. Quando morar sozinha um tempo, vai perceber a sorte que tinha. Um lar, um marido, pessoas cuidando de você, e você só reclama." Lívia apenas observava. Observava o marido jogando suas coisas em sacos de lixo. Observava a sogra presunçosa, nem tentando esconder a satisfação. E então foi inundada por algo. Não fúria, não histeria, mas uma calma gelada, quase alegre. Começou a rir. Primeiro baixinho, depois mais alto. Depois ria histericamente. Riu até lágrimas encherem seus olhos. Apoiou-se no batente da porta, rindo porque as pernas tremiam. Bruno congelou, segurando um suéter na mão. Bernadette franziu a testa. Os dois a encaravam como se tivesse enlouquecido. Ela continuou rindo até ficar sem fôlego. Depois enxugou as lágrimas, respirou fundo e falou devagar, claramente e brutalmente: "Este é o meu apartamento, seu idiota. Pegue sua mãe e saiam daqui os dois." O silêncio foi ensurdecedor. Bruno abriu a boca, mas nenhum som saiu. Bernadette empalideceu. Lívia se endireitou e, pela primeira vez em meses, sentiu-se a dona, não uma hóspede, não uma intrusa, a dona. Bruno foi o primeiro a reagir. Largou o suéter no chão e deu um passo na direção dela. "Você ficou louca? Como ousa? Ouso expulsar vocês do meu apartamento. A escritura está no meu nome. Vocês só vivem aqui graças a mim. Quem você pensa que é? Sou seu marido. Um marido que acabou de tentar me expulsar da minha própria casa, que escolheu a mamãe e nem tentou me ouvir." Bernadette avançou, o rosto contorcido de raiva. "Sua ingrata. Fiz tudo por vocês. Cozinhei, limpei, me matei de trabalhar. Não pedi nada. Vocês me enfiaram aqui sem permissão e tomaram a casa dos outros. Vou te dar uma lição." A sogra avançou para o balcão da cozinha, pegou uma frigideira pesada que ficara sem lavar desde o almoço e ergueu para bater. Seus olhos queimavam de fúria, a boca torcida. Lívia viu que ela era capaz de qualquer coisa para manter o controle, mas Lívia não recuou. Puxou o smartphone do bolso, destravou a tela, abriu a câmera e apontou diretamente para a sogra. Bernadette congelou no meio do movimento. A frigideira pairou no ar, encarou o telefone e toda a cor sumiu de seu rosto. "A agressão fica ótima em vídeo", disse Lívia, voz baixa, mas inabalável. "O vídeo já está subindo para a nuvem e tem o backup. Se você me tocar, terei prova e não hesitarei em prestar queixa. Você não teria coragem." "Ah, eu teria sim. Aguentei seus insultos e sua sujeira por 4 meses. Mas acabou." Bernadette baixou o braço lentamente. A frigideira bateu na borda do balcão e caiu no chão com um estrondo. A sogra respirava pesadamente. Bruno olhava de uma para a outra, completamente paralisado. Lívia parou de gravar, mas manteve o telefone na mão onde eles podiam ver. "Vocês têm 3 dias", disse. "Em 3 dias não quero ver nenhum de vocês aqui. Nem suas tralhas, nem seu cheiro, nem um único traço." "Você enlouqueceu", explodiu Bruno. "Experimente. É meu apartamento, meu. E tenho o direito absoluto de decidir quem mora aqui e quem não. Sou seu marido, por enquanto. Mas se não saírem em 3 dias, vou entrar com o divórcio. E acredite, não há nada para dividir. Este apartamento é bem anterior ao casamento. Não tem pacto antenupcial, mas seu empréstimo do carro de R$ 15.000 podemos dividir. Você consegue pagar as parcelas sozinho?" Bruno ficou branco como fantasma. Lívia sabia que ele lutava com aquela parcela mensal e a ideia de ficar preso com ela sozinho o aterrorizava. "Está me ameaçando?" "Não. Estou estabelecendo limites, o que eu deveria ter feito 4 meses atrás. Agora saiam da minha frente, os dois." Bernadette tentou virar para o papel de vítima. A voz ficou chorosa. Lágrimas brotaram em seus olhos. "Lívia, o que está dizendo? Não fiz nada disso de propósito.
Só queria ajudar. Para onde eu vou agora? Não tenho para onde ir. Não é meu problema. Você tem uma poupança de alto rendimento. Alugue um apartamento. Se não der, alugue um quarto ou vá morar com a Márcia. Vocês dão um jeito. Não sou financeiramente responsável por você, Bruno. Bernadette virou para o filho. Diga algo para ela. Você não vai deixar ela me jogar na rua. Bruno ficou ali com os punhos cerrados, o rosto vermelho, veias no pescoço saltadas. Mas ficou de boca fechada porque sabia que Lívia tinha razão. O apartamento era dela, e se tentasse brigar, ela entraria com divórcio, o que significaria uma dor de cabeça enorme. O empréstimo do carro, pagar aluguel, começar do zero. 3 dias, repetiu Lívia. Depois disso, tomo medidas legais. Virou, foi para a cozinha, sentou à mesa e pôs o telefone à frente. Suas mãos tremiam, mas não de medo nem raiva. Era alívio. Finalmente disseram o que precisava dizer. Finalmente colocaram os dois no lugar. Vozes abafadas vinham pela parede. Bruno e Bernadette sussurravam, discutiam. Depois a porta do quarto bateu. Lívia olhou pela janela para o pátio escuro e as luzes esparsas da rua. Percebeu que algo profundo acabara de acontecer. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se ela mesma. Não uma sombra, não uma extensão do marido, não um saco de pancadas da sogra. Ela mesma. Naquela noite, Bruno tentou entrar na cozinha. Lívia estava sentada ali segurando uma caneca de café. Ele parou no batente, mudou o peso de um pé para o outro e disse em voz culpada: Ei, talvez não devêssemos fazer isso tão de repente. Poderíamos conversar com calma. Não há nada para conversar. 3 dias. Lívia, por favor, tente entender. A mãe. Sua mãe mentiu, me insultou e tentou me expulsar do meu próprio lar. E você permitiu. Então não quero ouvir mais uma palavra. Ou vocês saem ou entro com o divórcio. Você não pode simplesmente destruir nossa família assim. Você destruiu no dia em que escolheu sua mãe em vez da esposa. Bruno ficou parado um segundo, depois virou e saiu. Lívia terminou o café, lavou a caneca e dormiu no sofá da sala. Trancou a porta. Não dormiu bem, mas acordou com a cabeça clara. Os 2 dias seguintes passaram em um silêncio denso e tenso. Bernadette arrumava as malas com suspiros teatrais e gemidos dramáticos. Bruno andava com cara sombria, mal falando. Lívia permanecia impassível. Ia trabalhar, voltava e ficava fora do caminho deles. Não iniciava conversas e ignorava as tentativas patéticas da sogra de ganhar simpatia. Na tarde do 3º dia, finalmente saíram. Bruno chamou um Uber. Carregaram as malas e caixas. Bernadette tentou dizer algo venenoso antes de sair, mas Lívia apenas ficou na porta com expressão neutra e não respondeu. Quando a porta se fechou atrás deles, Lívia encostou no batente e soltou o ar. Foi o suspiro mais fácil que dera em meses. Lívia caminhou devagar pelo apartamento. O quarto, a cozinha, o banheiro, tudo estava no lugar. Tudo era dela. Parou no meio da sala e sentiu um nó subir na garganta. Não de tristeza, mas de alívio absoluto. Sentou no sofá e olhou ao redor. Teria que colocar tudo de volta como era. Tirar as cortinas horríveis que a sogra pendurara, comprar uma nova caneca de café. Havia muito para resetar, mas sentia-se bem. Era como voltar para si mesma. No dia seguinte foi ao cartório e entrou com o divórcio. O divórcio correu surpreendentemente rápido. Bruno não contestou. Parecia quase esperar que ela mudasse de ideia, torcendo para que ligasse e dissesse: Tá bom, volta. Vamos esquecer isso. Mas o telefonema nunca veio. Lívia permaneceu em silêncio, e aquele silêncio, mais que qualquer explicação, deixou claro que não havia volta. Viram-se mais uma vez no escritório do advogado para assinar os papéis finais. Bruno estava desarrumado, barba por fazer. Lívia, por outro lado, estava afiada e calma. Ele tentou falar, dizer algo sobre consertar as coisas, sobre ter percebido os erros. Lívia o olhou por um longo momento e deu uma resposta curta. Tarde demais, Bruno. Ele apertou os lábios e desviou o olhar. Não falaram mais. Não havia nada para dividir. O apartamento era dela, comprado antes do casamento. Mal tinham bens em comum. Móveis velhos, eletrônicos baratos, nada de valor. Bruno não pediu pensão. Talvez soubesse que estava errado. Ou talvez estivesse apenas exausto. O único momento feio foi a tentativa de Bernadette de extorquir dinheiro.
Ligou para Lívia 2 semanas depois de sair e exigiu compensação pelas contas de luz, água, gás e pelo trabalho que tivera mantendo a casa. Sua voz era arrogante e confiante. Lívia, você precisa entender que morei com vocês 4 meses. Eletricidade, água, gás, tudo isso custa dinheiro e acho que deve me compensar pelo menos metade. Lívia ouviu, admirada que alguém pudesse ser tão sem vergonha. Bernadette, você morou na minha casa sem meu consentimento. Não a convidei para ficar mais que 1 semana. Então não devo 1 centavo. Ah, entendi. Bem, vou processar por danos emocionais. Você me insultou, me humilhou. Vá em frente, disse Lívia. Só lembre que tem um vídeo seu tentando me bater com uma frigideira e testemunhas que podem confirmar que agiu como se fosse dona da minha propriedade. Também posso contraprocessar pelas coisas que destruiu. Lembra da minha caneca, do meu creme facial caro, das almofadas que jogou fora? A lista é longa. Silêncio mortal do outro lado da linha. Depois a sogra murmurou algo e desligou. Nunca mais ligou. Lívia sorriu e bloqueou o número. 2 meses depois, o divórcio foi finalizado. Lívia recebeu a sentença pelo correio. Olhou a assinatura do juiz e sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Estava livre, solteira novamente e no comando da própria vida. Por meio de Daniela, soube que Bruno e a mãe inicialmente foram morar na casa da irmã Márcia. Daniela conhecia uma colega de Márcia que contou todos os detalhes. Márcia não ficou nada feliz. Casa de 2 quartos, marido, 2 filhos e de repente mais 2 bocas para alimentar. Bernadette tentou impor suas regras lá também. Reorganizou coisas, criticou como Márcia criava os filhos e dava conselhos sem parar. Márcia aguentou exatamente 3 semanas. Depois reuniu a família e disse ao irmão sem rodeios: Bruno, eu te amo, mas a mãe tem que ir. Se ela ficar, vou acabar internada. O marido de Márcia a apoiou. Bruno tentou argumentar, mas logo percebeu que não eram bem-vindos lá também. Foram embora. Bruno alugou um pequeno apartamento caindo aos pedaços perto de uma zona industrial, gastando quase metade do salário no aluguel. Bernadette tentou morar com ele, mas ele aguentou exatamente 1 semana antes de dizer que não aguentava mais, que precisava de espaço, que estava exaurido. A mãe se ofendeu profundamente, fez um escândalo enorme, chamou-o de ingrato, mas Bruno não cedeu. Aparentemente, a vida com Lívia e Perdê lá lhe ensinaram uma lição. Bernadette tentou se hospedar com parentes distantes, primeiro uma prima, depois um sobrinho, mas em todo lugar era recebida com frieza e só podia ficar alguns dias. Todos lembravam da personalidade tóxica dela, da necessidade de mandar em todo mundo e da total incapacidade de viver em paz. Após 1 mês pulando de casa em casa, acabou alugando 1 quarto em uma pensão compartilhada duvidosa. 6 quartos, cozinha e banheiro compartilhados. As colegas de quarto se revelaram ainda mais combativas que ela. Uma senhora idosa gritava com as paredes às 3 da manhã. O cara do outro lado do corredor bebia muito e berrava com a TV durante os jogos de futebol. Os universitários do andar de cima faziam festas barulhentas. Bernadette tentava mandar neles, mas logo percebeu que ninguém ali tinha medo dela. Uma vez tentou repreender uma colega, e a mulher a xingou tão agressivamente que Bernadette ficou trancada no quarto, pálida e aterrorizada, por 1 semana. Lívia ouviu tudo isso por Daniela e sentiu algo estranho. Não satisfação, mas um senso de justiça. No fim das contas, as pessoas que tentaram expulsar, lá do próprio lar agora vagavam sem rumo. A vida voltou lentamente ao normal. Lívia colocou o apartamento exatamente como era antes. Moveu os móveis de volta, pendurou suas próprias cortinas e comprou uma nova caneca de café com um gato laranja, ainda mais fofa que a anterior. Ia trabalhar, voltava para casa e toda vez que abria a porta sentia uma felicidade quieta e profunda. Silêncio, ordem, suas regras. Uma noite, sentada com uma xícara de café, decidiu que precisava mudar algo. Não radicalmente, só um pouco. Viver em modo de sobrevivência e poupança por tempo demais. Era hora de acrescentar cor. No fim de semana, foi a uma loja de materiais de construção, ficou olhando amostras de tinta por um bom tempo e escolheu um teal vibrante e intenso, exatamente a cor que quisera quando comprara o apartamento. Na época recuara. Achara usado demais.
Agora foi em frente. Pintou a sala sozinha. Por 2 semanas à noite, aumentava a música, vestia uma camiseta velha e pintava as paredes com alegria. O vizinho de baixo bateu no teto com uma vassoura algumas vezes, mas Lívia apenas sorriu e baixou o volume um pouco. Quando terminou, recuou até a porta e olhou o cômodo. Estava transformado. Parecia vivo, brilhante, exatamente como imaginara. Agora sim é um lar de verdade, disse em voz alta, sorrindo. Uma semana depois, algo inesperado aconteceu. Lívia voltava do trabalho, entrando no prédio, quando ouviu um miado patético. Olhou ao redor. Encolhido perto do radiador do hall, estava um gatinho laranja minúsculo. Estava sujo, magro e com olhos aterrorizados. Lívia agachou e estendeu a mão. O gatinho recuou e sibilou, mas não tinha para onde correr. Pegou-o gentilmente, enrolou no cachecol e levou para cima. Deu banho, alimentou e arrumou uma manta velha no sofá. O gatinho comeu freneticamente, depois se encolheu em uma bolinha e dormiu, ronronando baixinho. Lívia o observava e pensou que talvez fosse um sinal. Ficara sozinha tanto tempo que quase esquecera como era cuidar de alguém sem obrigação, sem ser forçada, só porque queria. Chamou-o de Ruivinho. Não muito original, mas fofo. Ruivinho se acostumou rápido ao lugar. Corria pelo apartamento, perseguia reflexos na parede e dormia no colo dela. À noite, Lívia sentava no sofá, fazia carinho no gato e sentia algo derreter dentro de si. A raiva, o ressentimento, a decepção, tudo desbotava. Só restava a paz. As amigas notaram a mudança. Daniela disse um dia: "Você está diferente. Continua você, mas mais leve. Não sei explicar." Lívia deu de ombros. "Só me livrei do Bruno e de tudo que me impedia de ser eu mesma." Daniela assentiu compreensiva. Estavam sentadas na cozinha de Lívia tomando café e Ruivinho dormia no parapeito. Chovia lá fora. A primeira chuva forte da estação, gotas pesadas batiam no vidro e a cidade parecia adormecer. Fazia mais de 1 ano desde o divórcio. Lívia estava no trabalho revisando relatórios financeiros quando a irmã de Bruno, Márcia, ligou. Lívia se surpreendeu. Nunca foram próximas. Márcia era educada, mas distante. E depois do divórcio, Lívia definitivamente não esperava notícias dela. "Oi, Lívia. Desculpe incomodar. Só queria te contar uma coisa. Estou ouvindo. É sobre o Bruno e a mãe. Eles estão estão mal. O Bruno mal consegue se sustentar. Aluga um conjugado horrível. Está com problemas na fábrica e a mãe ainda mora naquela pensão. Liga para mim todo dia para reclamar. Nem sei mais o que dizer. Por que está me contando isso? Para você saber que fez a coisa certa. No início achei que estava sendo dura, que talvez pudessem ter resolvido. Mas depois de ter a mãe morando comigo, entendi. Ela é insuportável. E o Bruno é um homem adulto agindo como filhinho da mamãe. Você fez bem em ir embora. Verdade?" Lívia agradeceu e desligou. Sentiu uma calma estranha. Sem triunfo, sem zombaria, só a certeza absoluta de que tomara a decisão certa. Se tivesse ficado, teria se quebrado completamente. Enquanto isso, as coisas no trabalho iam bem. Lívia foi promovida novamente. Agora era contadora-chefe. O salário aumentou. Voltou a poupar com força e pensava em comprar um carro, não zero, mas seu, para ir onde quisesse sem depender de ônibus ou aplicativos. Também se matriculou em aulas de italiano. Sempre quisera aprender uma língua nova para viajar ao exterior, mas nunca tivera tempo. Agora tinha. 2 vezes por semana sentava em uma carteira ao lado de alunos mais jovens, estudando gramática e frases de conversa. A professora, uma mulher vibrante na casa dos 50, elogiava: "Lívia, você tem ótima pronúncia e excelente memória. Continue assim e em 6 meses vai poder viajar para Roma sem se preocupar em pedir comida." Lívia sorria. Não planejava uma viagem ainda, mas a ideia de poder, de ter escolhas, lhe trazia conforto. Um fim de semana decidiu visitar os pais. Fazia tempo. Arrumou uma sacola de compras, pegou o ônibus e cruzou a cidade. O pai abriu a porta, a abraçou e chamou a mãe. Ela estava sentada em uma poltrona coberta por uma manta e o rosto se iluminou ao ver Lívia. A fala ainda estava um pouco enrolada, mas se esforçava para perguntar sobre o trabalho e a vida. Lívia deu os destaques.
Manteve os detalhes do divórcio breves. Não deu certo. Nos separamos. Os pais não pressionaram. Viram que a filha estava em paz e isso bastava. O pai fez café e a mãe estendeu a mão e apertou a de Lívia. Você está feliz? Conseguiu dizer com esforço. Lívia pensou. Feliz. Provavelmente. Sim. Não sentia mais aquele peso esmagador que a sufocara nos últimos meses do casamento. Não sentia que vivia errado ou cometia erros. Apenas vivia. E isso era bom. Sim, mãe. Estou feliz. A mãe assentiu e apertou a mão com mais força. Lágrimas brilhavam em seus olhos, mas segurou. Lívia a abraçou gentilmente e percebeu que precisava visitá-los com mais frequência. Pais não ficam para sempre e cada visita é um presente. Tomaram café na cozinha. O pai contou histórias dos vizinhos e notícias locais. Lívia ouvia e sentia um calor profundo. Isso era real, simples, sem segundas intenções. Sua família pequena, mas dela. Naquela noite, quando voltou ao apartamento, acendeu a luz, tirou o casaco e entrou na sala. Ruivinho dormia no sofá, encolhido em uma bolinha. Ao ver a dona, esticou-se, bocejou e começou a ronronar alto. Lívia coçou atrás das orelhas dele, deitou ao lado e ficou olhando o teto. Silêncio. Seu silêncio. Seu lar. Sua vida. Lembrou como 2 anos atrás ficara naquele mesmo cômodo com as chaves na mão, pensando que aquilo era o auge da felicidade. Depois perdera aquela sensação, mas agora recuperara. Só que diferente. Não era só a alegria de ter um imóvel, era a certeza absoluta de que era dona do próprio destino, que ninguém tinha o direito de tomar seu espaço, impor regras ou desrespeitá-la. Valerá a pena todo o estresse? Sim. Valerá a pena deixar o marido? Sim. Porque Bruno não era o homem que ela pensara, e era melhor descobrir agora do que em 10 anos, quando não haveria mais volta. Lívia fechou os olhos. Ruivinho se acomodou em seu peito, vibrando com o ronronar. Enquanto adormecia, pensou que precisava passar na loja amanhã para comprar um novo tapete de banheiro. O antigo estava desfiando. E checar anúncios de carros usados online. Talvez encontrasse um bom negócio. Planos, o futuro. Tudo estava em suas mãos. Ninguém nunca mais interferiria, imporia opiniões ou invalidaria seus desejos. Estava livre e aquela liberdade valia 1000 vezes mais que qualquer relacionamento construído sobre sacrifício e humilhação. Alguns meses depois, Lívia finalmente comprou um carro usado em ótimo estado. Um sedã prata elegante que adorou desde o test drive. Teve que se acostumar a dirigir novamente. Tinha a habilitação, mas faltava prática. No início dirigia com cautela pelo bairro, mas logo pegava a estrada com confiança. Nos fins de semana, rodava pela cidade explorando bairros que nunca vira. Uma sexta-feira decidiu dirigir até Florianópolis só por diversão. Tirou um dia de folga, jogou uma mochila no porta-malas e prendeu Ruivinho na caixa de transporte. Levava-o para todo lugar agora. Dirigiu o dia todo, pegou comida rápida na estrada e curtiu a paisagem. Chegou no fim da tarde, entrou em um motel pet-friendly na beira da praia e saiu na areia. O Oceano Atlântico parecia escuro, quase azul marinho. As ondas quebravam com um rugido ritmado e o vento salgado agitava seu cabelo. Lívia ficou na beira da água, respirando o ar do mar, pensando que fazia muito tempo desde que se sentira tão viva. Antes, tudo devia ser estruturado. Trabalho, casa, marido, obrigações, mas não havia felicidade nisso. Agora não tinha marido nem obrigações com ninguém. Em vez disso, tinha o oceano, um carro, um gato laranja e a sensação inegável de que sua vida estava apenas começando. Passou 3 dias em Florianópolis. Caminhou pela orla, tomou café em cafeterias locais e leu um livro na praia. Ruivinho farejou a areia com cautela e olhou as ondas com profunda desconfiança. Lívia ria, tirava fotos dele e mandava para Daniela. Daniela respondia com emojis de choro e riso, dizendo que estava morrendo de inveja. Lívia não queria voltar, mas precisava. O trabalho esperava e no fim não há lugar como o lar. Arrumou a mochila, colocou Ruivinho no sedã e iniciou a viagem de volta. Na estrada, pensou que devia fazer mais viagens assim. Talvez para a Serra da Mantiqueira em seguida, ou descer para o litoral de Santa Catarina. O mundo era enorme, e ela passara tanto tempo presa entre 4 paredes que quase esquecera como era só dirigir
e olhar ao redor. Em casa foi recebida pelo silêncio familiar. Seu apartamento limpo e quieto, onde tudo estava exatamente no lugar. Desfez as malas, alimentou o gato e sentou perto da janela. Olhou as luzes da cidade piscando no entardecer, as janelas dos prédios do outro lado da rua, e pensou que aquela era a verdadeira felicidade, não barulhenta, não chamativa, felicidade quieta, cotidiana. A alegria de simplesmente estar bem, de não precisar justificar sua existência para ninguém, de não precisar se adaptar, suportar ou ranger os dentes. A pura alegria de simplesmente existir. Fazia mais de um ano desde o divórcio. Lívia raramente pensava em Bruno. Às vezes o via de longe. São Paulo não era tão grande a ponto de nunca se cruzarem. Uma vez se encararam no supermercado. Ele empurrava um carrinho. Parecia exausto. Viu Lívia e deu um aceno constrangido. Ela retribuiu e continuou pelo corredor. Nada, nem raiva, nem pena. Só um estranho a quem um dia esteve ligada. Só ouvia pedaços sobre Bernadette. Uma conhecida em comum contou a Daniela que a sogra ainda morava naquela pensão caótica, reclamando constantemente de como a vida era injusta. Tentara voltar para Bruno, mas ele barrara. Disse que estava acabado, que estava cansado de bancar babá. Bernadette fez escândalo. Pararam de se falar por um tempo. Acabaram fazendo as pazes, mas mantendo distância. Ficou presa naquele quartinho minúsculo, cercada por colegas hostis e expectativas destruídas. Lívia não sentiu vitória ao ouvir isso, mas uma sensação de tragédia, porque poderia ter sido tão diferente. Se Bernadette tivesse agido como uma pessoa decente desde o início, se Bruno não tivesse sido tão covarde, tudo poderia ter dado certo. Mas eles fizeram suas escolhas, e Lívia fez as dela. E agora todos colhiam o que plantaram. Serviu uma xícara de café, pegou a caneca com o gato laranja e saiu para a varanda. Era primavera. O ar estava quente e cheirava a árvores floridas. Lá embaixo, crianças do bairro corriam rindo e chutando uma bola. Lívia observava e sorria. A vida seguia em frente e finalmente estava exatamente como queria. Sem pessoas tóxicas, sem relacionamentos drenantes, sem ter que provar seu direito ao próprio espaço. Só sua vida em seu apartamento, vivendo pelas suas regras. O silêncio de seu próprio lar valera cada nervo que já perdera.